Amém? Então, irmãos, vamos abrir 1 João, capítulo 3, versículo 11. 1 João, capítulo 3, versículo 11. Amém. 1 João, capítulo 3, versículo 11. Amém? Amém. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. Por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos desse mundo e via seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, mas de fato e de verdade. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos nessa manhã. Apresentamos essa palavra a Ti. O Senhor possa dar graça, Senhor. E o Teu Espírito Santo possa rasgar o véu do nosso entendimento, para que a gente possa ver aquilo que o Senhor quer mostrar para nós. Confessamos a nossa dependência de Ti total, Senhor. Confessamos a nossa debilidade, nossa fraqueza. Sem Ti nada podemos fazer. Por isso, Senhor, confiamos nas Tuas misericórdias, que elas se renovam a cada manhã. Senhor, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos nessa manhã, na Tua bondade. Teu Espírito Santo possa falar conosco. Louvado seja o Teu nome. Bendito seja o Senhor. Subjuga esse lugar para Ti. É o que nós rogamos, papai, em nome de Jesus. Então, irmãos, louvado seja o Senhor. Deixa eu colocar para cronometrar aqui. Então, irmãos, na última mensagem, há 2 semanas atrás, o tema foi esterilidade espiritual por assassinar os irmãos, né? A gente viu muita coisa naquela mensagem, né? A gente viu o que é assassinar um irmão na nova aliança, quais são as consequências que o Filho de Deus recebe por assassinar um irmão. Nós vimos que na nova aliança não precisa mais matar fisicamente, mas nós matamos as pessoas por palavras. E há consequências muito sérias por isso, né? A gente viu chamar o irmão de tolo, né? Condenado ao inferno de fogo, né? E fala ali como a gente tem que tratar isso enquanto a gente está com caminho com o irmão. Porque se a gente partir no dia do tribunal de Cristo, o Senhor vai cobrar tudo isso daí de nós. Vimos o exemplo de Caim, né? A gente foi no princípio, como cita aqui em 1 João, ele cita Caim. Nós fomos lá no princípio, ver por que Caim matou seu irmão, né? Qual foi a consequência de Caim
assassinar o seu irmão, ele saiu da presença de Deus. E o que acarretou isso, irmãos? Caim e a sua descendência era um povo fora da presença de Deus. E a gente viu todas aquelas consequências, né, irmão? Uma vida para si mesmo. Em vez de ter uma vida para o Senhor, o povo que é sem a presença de Deus é um povo que vive para si, para o seu deleite próprio, autossubsistência, autossegurança, autossatisfação. Isso é uma vida sem Deus. Isso é a descendência de Caim. A gente viu com detalhes na mensagem passada. E nós vimos que no final, ali, com Lameque, o Senhor dá uma chave para o povo sair dessa situação de estar fora da presença de Deus. Que a gente viu, né, que é o 70 vezes 7. A saída disso daí, irmãos, é ser perdoado e perdoar. A saída de ter uma vida fora da presença de Deus é o 70 vezes 7. Ser perdoado e perdoar os irmãos. E a gente vê que quando acontece isso, o Senhor parece que faz tudo de novo. Começa com 7, depois Enos, Enoque até Noé. Então o Senhor compensa a gente. O Senhor faz a gente voltar a ter comunhão com Ele, invocando o nome dEle com Enos. O Senhor faz a gente andar novamente com Ele como Enoque. O Senhor faz a gente visualizar a volta do Senhor como Enoque. E com isso a gente faz como Noé. Trabalhar para edificação, para ser tomado pela volta do Senhor. Vimos vários exemplos, isso na mensagem passada. E hoje, queridos, vamos continuar a mensagem. E o foco da mensagem vai ser em cima de José e de Jesus. José é uma grande figura do Senhor Jesus no Antigo Testamento. Então tem muitos princípios que aconteceu com José, que apontava para o que ia acontecer com Cristo e que serve para a nossa edificação e correção. Amém, queridos? Então vamos abrir Gênesis capítulo 37. Outro exemplo, né, de ódio contra o irmão. Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 3. Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 3. Amém? Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica atalá de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Foi para o 18, desculpa. Versículo 18. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. 19. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben significa eis um filho, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derramemos sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos,
despiram-no da túnica, a túnica atalá de mangas compridas que trazia, e tomando-o, o lançaram na cisterna vazia sem água. Versículo 33. Jacó, ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho, um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então sujaram a túnica de José, com o animal, com o sangue do animal, para enganar o pai. E preste atenção no coração do pai ao saber que um filho foi assassinado. Olha o coração. Isso daqui, Jacó está tipificando o pai, irmãos. Olha o coração do pai quando o filho é morto. Versículo 34. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Capítulo 41, versículo 56. Capítulo 41, versículo 56. A gente está fazendo bem resumido, tá, irmãos? A gente não quer se prolongar muito hoje, não. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Nós vimos na mensagem passada que uma das características do assassino é ser infrutífero. A terra não dá fruto. Ele vive com fome. Ele não dá para comer também para ninguém. Então essa fome chegou também nos filhos assassinos que mataram José aos olhos do pai. Então eles desceram ao Egito, se apresentaram diante de José. José acusou eles de espiões, pediu uma prova, que eles trouxessem o irmão mais novo, Benjamim. Tudo isso era um esquema de José para provar o coração daqueles irmãos, se eles tinham se arrependido de terem feito aquilo com ele. Toda uma história para ver, testes para ver se eles tinham se arrependido, se eles iam dar frutos de arrependimento. Não adianta só perdoar, tem que dar fruto. Capítulo 42, versículo 20. Capítulo 42, versículo 20. Amém? E trazei-me vosso irmão mais novo, com o que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazer. Então disseram uns aos outros. Começou a brilhar a luz, irmãos? Na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia de alma quando nos rogava, e não lhe acudimos, por isso nos vem essa ansiedade. Então eles começaram a reconhecer a situação que eles estavam passando pelo que eles tinham feito ao irmão deles. Versículo 22. Respondeu-lhes Rúben: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quiseste ouvir? Pois veja aí, que se requer de nós o seu sangue. Nada, a gente pode fazer as coisas em oculto. O nosso Deus, que está em todo lugar, vê tudo, irmãos. E nenhum sangue vai ficar oculto diante do Senhor. Nenhum sangue. Então eles voltaram para Jacó e contaram tudo o que tinha acontecido ao pai, O versículo 36. Acharam? Então lhe disse Jacó, seu pai:
Lembra? Eles voltaram, porque José tinha falado, se vocês não voltarem com Benjamim, o Levi que está aqui, né? Simeão vai ser morto. Aí eles foram contar para o pai, né? Então lhe disse Jacó, seu pai, tende me privado de filhos, José já não existe, Simeão não está aqui, e de levar Benjamim, todas essas coisas me sobrevêm. Mas Rúben disse a seu pai, olha o coração de Rúben, mata os meus 2 filhos, se tu não tomar a trazer, entrega-mo e eu te restituirei. Então, irmãos, eles começaram a mudar e mostrar frutos que se arrependeram. Então, no lugar de Benjamim, eu dou os meus filhos. Olha a mudança. Antigamente matavam os irmãos, matavam o irmão. Qual é o fruto que se arrependeu? Agora quer dar vida pelo irmão, quer dar vida por Benjamim. E lembra, eles ficaram com inveja de José, porque José era o mais amado, né? Benjamim também agora era o mais amado. Por que eles não mataram Benjamim? Algo mudou, irmãos. Algo mudou no coração deles. Eles não repetiram o erro. Algo mudou. Versículo 38. Ele, porém, disse: meu filho não descerá convosco. Seu irmão José é morto, e ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fores, fareis descer minhas cães com tristeza à sepultura. Então aqui a gente confirma que aos olhos do pai, José está o quê? Morto. José está morto, irmãos. E agora a gente vai ver o fruto de arrependimento em Judá, o outro filho. Abram em Gênesis 43, versículo 8. Gênesis 43, versículo 8 e 9. Jacó não queria permitir que Benjamim fosse. Então Judá entrou na história. Com isso disse Judá a Israel, seu pai: envia o jovem comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele. Da minha mão o requererás. Se eu não te trouxer e não te puser à presença, serei culpado para contigo para sempre. Então aqui, irmãos, Judá está colocando a vida dele no lugar do irmão Benjamim. Isso é fruto de quem está arrependido, irmãos. Matou o irmão, né? Matou o irmão. Cadê o fruto? Começa a dar vida pelo irmão. Não é só, desculpa José, José me desculpa José. José tinha que ver fruto na vida dos irmãos assassinos. Então eles descem, José hospeda eles, serve o banquete, dá presente. Aí José faz uma estratégia, manda eles embora, né? Coloca o cálice dele dentro da bagagem de Benjamim. Para quê, irmãos? Porque ele queria segurar Benjamim para ver se aqueles assassinos iam deixar Benjamim ali. E era um teste. A gente precisa de teste, irmãos, para ver se nosso arrependimento tem fruto mesmo. Não amei só de boca, mas de fato, de verdade. Gênesis 44. Gênesis 44, versículo 30. Gênesis 44, versículo 30. Aleluia. Agora, pois,
Isso aqui é Judá falando. Lembra? Ele colocou a vida dele como fiador. Agora ele falando para José: agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e não indo o moço conosco, visto a sua alma está ligada com a alma dele, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá. E os teus servos farão descer as cães do teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Versículo 32. Porque teu servo se deu por fiador por esse moço, para com teu pai, para com meu pai, dizendo: se eu não o tornar a trazer-te, serei culpado para com meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço por servo de meu senhor, e o moço que suba com meus irmãos. Porque não subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá. Irmãos, a gente tem que ter esse coração como de Judá, da gente não ferir os irmãos com palavras. Não é por causa só do irmão não, irmãos, é por causa do pai. Eles estavam querendo honrar o pai deles. Antigamente eles não estavam nem aí se o pai ia ficar triste, se eles estavam matando José. Mas olha hoje, não, por favor, eu dou minha vida no lugar dele, porque eu não quero ver o meu pai triste. Esse é um coração, irmãos, com fruto de arrependimento. Então, Rúben, agora Judá, deram a vida por Benjamim. Amém? Eles aprenderam a lição. Eles não continuaram matando. Então esse é o coração de quem assassina os irmãos: arrepender-se e mostrar frutos. Amém, irmãos? Vamos para Gênesis 45. Gênesis 45, versículo 1. Gênesis 45, versículo 1. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Quando José se deu a conhecer, irmãos, que era ele, é a mesma reação em Zacarias 13, quando o Senhor aparecer para os filhos de Israel. Que marcas são essas? Essas marcas eu recebi na casa dos meus amados. Aí eles vão chorar e se lamentar. E isso também aconteceu em Atos 2, quando Pedro pegou e falou: esse que vocês mataram é o Messias. E o que aconteceu com eles? Se arrependeram e creram no Senhor. Mas a gente vai entrar nisso daqui a pouco. Versículo 4: disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver vendido para aqui. Por quê? Para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita.
Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento ou salvação. Assim, não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, o Senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Então José compreendeu. Os irmãos dele erraram, mas quem estava enviando José para o Egito era Deus. Irmão, isso é uma figura tremenda do Senhor. Abram em Atos, capítulo 2, versículo 23. Atos, capítulo 2. Versículo 23. Atos, capítulo 2, versículo 23. Eles pensavam, pô, a gente que matou José e tal. Olha isso aqui. Pedro pregando sobre o Senhor Jesus. Ele falou: sendo este o Senhor Jesus, sendo entregue pelo determinado desígnio de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Então quem entregou, irmãos? João capítulo 10. João capítulo 10, versículo 14. João capítulo 10, versículo 14. João capítulo 10, versículo 14. Amém? Olha isso aqui. Eu sou o bom pastor. O bom pastor, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, eu dou, ninguém tomou, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixa aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para resumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandado recebi de meu Pai. Irmãos, por isso que a palavra fala que todas as coisas cooperam, elas caminham junto para o bem daqueles que amam a Deus. O bem é nós sermos formados à imagem do seu Filho. Então todas as coisas, todas as circunstâncias da nossa vida, todas as pessoas vão trabalhar conjuntamente para o trabalho da cruz ser feito em nós, irmãos. E esse trabalhar da cruz é feito pela palavra e pelas circunstâncias. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Senhor Jesus Cristo, por um lado, irmãos, preste atenção, por um lado, eles mataram o irmão dele, Deus enviou ele para o Egito. Ao mesmo tempo, Deus estava forjando José. Todo aquele sofrimento, casa de Potifar, ele como escravo na casa de Potifar, ele quando foi preso, tudo aquilo dali, irmãos, prensa do azeite, trabalhando José, para quê? Para perdoar. Trabalhando José, para através daquilo gerar um grande livramento, uma grande salvação. Por outro lado, aqueles que mataram, os errados,
Deus estava trabalhando neles para ver arrependimento. Então quem está ferindo e quem está sofrendo a ferida, o Senhor está trabalhando nos dois, irmãos. Tudo está cooperando para o Senhor ser formado em nós. Que rica figura, irmãos. Que rica figura. E é uma figura, né? José é uma figura do que ia acontecer com o Senhor, que foi entregue por Judas, que foi morto pelos aqueles que ele veio para o que era seu. Ele foi morto por eles. Mas tudo isso resultou numa grande, assim como José resultou num grande livramento, assim o Senhor resultou numa grande salvação. Porque aqueles judeus que estavam ali no Pentecostes, os que tinham matado o Senhor, eles se converteram. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Então a gente viu um pouco da história de José. Vamos entrar um pouco agora na história do Senhor. Eu li, mas vamos ler Zacarias capítulo 11. Zacarias capítulo 11, versículo 12. Zacarias capítulo 11, versículo 12. Zacarias capítulo 11, versículo 12. Amém? Eu lhes disse: se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro, na casa do Senhor. Isso aqui é a profecia, por quanto iam pagar pela vida do Senhor Jesus. E o cumprimento em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, versículo 14. Mateus capítulo 26, versículo 14. Senhor amado. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar? E eu vô-lo entregarei? Será que eles leram? Não é possível, né? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse modo em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Mateus capítulo 27. Pula um pouquinho aí. Capítulo 27, versículo 3. Capítulo 27, versículo 3. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta: tomaram as 30 moedas de prata, preço é que foi estimado aquele a que algum dos filhos de Israel avaliaram, e deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Irmãos, assim como José foi vendido por 5 ciclos de prata, ele foi vendido, os irmãos venderam ele, assim também o Senhor foi vendido
por 30 moedas de prata. Por isso que José é essa figura tão tremenda do Senhor Jesus. Tão tremenda, irmãos. Vamos ler Zacarias? Agora vamos ler o versículo. Zacarias capítulo 13, versículo 6. Zacarias 13, versículo 6. Amém? Zacarias 13, 6. Se alguém lhe disser: que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Irmão, na verdade, é amados. O Senhor foi ferido na casa dos amados deles. Sabe quem nos fere, irmãos? Os nossos amados. O Senhor usa as pessoas mais próximas para nos ferir. É ou não é? Fazer feridas, irmãos, em nós. Nós estamos muito inteiros ainda. Não estamos carregando as marcas do Senhor. Senhor Jesus Cristo. Toda essa situação, irmão, de morte, toda a situação de morte foi transformada em salvação. José sofreu e morreu para a preservação da vida. O Senhor Jesus sofreu e morreu para a salvação da vida. Então todo sofrimento que você está passando tem um propósito, Jorge. Tem um propósito. Nós, como cristãos, não sofremos à toa. Todo esse nosso sofrimento tem um propósito. Até quando eu firo, irmão, tem um propósito. O Senhor quer trabalhar em mim nesse irmão. Entenderam, irmãos? Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Versículo 10. Amém? Hebreus capítulo 2, versículo 10. Amém? Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Por que o Senhor sofreu? Para conduzir muitos filhos à glória. E nós, irmãos, para que nós estamos passando por sofrimento? Há um propósito, irmãos. Há um propósito. O Senhor suportou aquela cruz, mas a batalha foi travada no Getsemane. Como a gente falou ontem, Getsemane significa prensa do azeite. Para sair o óleo, tem que ser pressionado. Abra em Lucas capítulo 10, versículo 33. Lucas 10, versículo 33. Lucas 10, versículo 33. Nós lemos isso ontem, ele estava aqui. Entender para que a gente tem que ser
pressionado e esmagado, né? Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. O sacerdote já tinha passado, nem ligou, né? Passou de largo. O levita também viu o cara lá arrebentado, precisando de ajuda, com ferimento, passou de largo, não quer nem saber. Então, certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E, chegando-se, atou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Irmãos, o sacerdote e o levita com certeza não tinham vinho e nem óleo para curar aquele moribundo lá. Como nós vamos, irmãos, ajudar as pessoas feridas se nós não tivermos óleo e vinho? Mais uma vez, o azeite, o óleo é prensando a azeitona, e para obter o vinho é esmagando as uvas. Como, Jorge, tu vai se compadecer de alguém se tu não passou por aquela situação? Aquele consolo que tu recebeu do Senhor, tu vai consolar aquela pessoa. A gente tem que levar essas marcas do Senhor, irmãos. Esses sofrimentos, essas marcas que são geradas em nós, não é para nós, é para gerar vida nas pessoas. Por um lado, está aperfeiçoando a gente, mas por outro lado, essa vida é para salvar as pessoas, é para curar as pessoas. Como tu vai se compadecer de uma pessoa se tu não está quebrantado? Com o que tu vai ajudar os outros se tu não tem azeite? Se tu é uma virginécia, a virginécia não tem azeite, a prudente tem, ela pode ajudar os outros. Entenderam, irmãos? Então, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. 2 Coríntios capítulo 5. Segunda Coríntios capítulo 5. Versículo 14. Amém? Pois o amor de Cristo nos constrange. Por quê? Julgando nós isto: um morreu por todos, pelos seus inimigos. Ele deu a vida pelos seus inimigos. Então, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para quê? Para os que vivem, não vivam mais para si mesmos. Não sejam descendência de Caim, viver para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Agora o capítulo 4 de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10. Segunda Coríntios 4, 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também, irmãos,
a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós vida. José estava operando morte na vida dele, para gerar vida nos irmãos dele. Então, se você está passando por uma situação de morte, é porque o Senhor quer usar isso para gerar vida em alguém. E os primeiros que vão gerar vida é nos mais próximos. Então, como a Madame Guyon falava, a gente tem que amar a mão que trata com a gente. E nós, às vezes, muitas vezes, irmãos, nós não amamos a mão que trata com a gente. Aquele irmão que mais te persegue é aquele irmão que tu tem que amar. Aquela irmã que mais te persegue é aquela irmã que o Senhor está usando para te esmagar. Porque Ele quer que o vaso quebre. E aquilo que está dentro do vaso, o vaso não presta para nada, irmãos. O valioso é o conteúdo do vaso. Mas isso só vai sair, Joana, se o vaso for quebrado. Então em nós opera a morte, para que em vós opere vida. Então, por um lado, morrendo para gerar a vida nos outros, quem recebeu o assassinato. Por outro lado, os que erraram estão sendo corrigidos para quê? Ou se vocês acham que aquela fome não foi uma correção para eles? Porque o Senhor queria gerar arrependimento neles. Aqueles que erraram vão sofrer também, mas com um propósito: gerar arrependimento. Em 2 Coríntios, ainda, capítulo 7, uma situação de correção, né? Em 1 Coríntios, aquele jovem estava tendo relacionamento com a sua madrasta, né? Aí Paulo cortou bem reto. Tira ele da comunhão dos irmãos. Tira ele. Muito duro, né? Tratamento do Senhor. Mas para que, irmãos? Tão duro assim? Podem ver essa situação. Nossa, que situação de morte. Isso não é para ser na igreja. Isso é na igreja, irmãos. Isso é o Senhor tratando da sua igreja. Ele não errou? Ou não? Ele estava certo? Vamos usar de amor para com o irmão. Ele errou? Tem que ser tratado. Mas para que é o tratamento? Se tu recebeu o tratamento, arrependimento. Se tu não recebe o tratamento, murmuração e rebelião. Para quem errou. 2 Coríntios 7, versículo 8. Porquanto ainda que vos tenha contristado com a carta, a primeira epístola, não me arrependo. Ele foi duro? Foi. Ele não se arrepende de ter sido duro, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados. Ele não ficou alegre porque o irmão estava sofrendo, porque ele foi tirado da comunhão. Ele não ficou alegre porque o irmão estava sofrendo e a assembleia estava sofrendo. Sabe por que ele ficou alegre? Mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento. Arrependimento para salvação. Que ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados? Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vindita. Em tudo destes provas de estardes inocentes nesse assunto. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal,
da pessoa que tinha cometido o erro, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. Então, irmãos, os erros vão ser corrigidos quando a gente mata alguém, quando a gente peca contra o Senhor. O Senhor vai conseguir corrigir a situação? Ele vai corrigir. Ele vai corrigir para quê? Para gerar o que na pessoa que cometeu o erro? Arrependimento. Arrependimento para quê? Para a salvação. E aquele que sofreu, o Senhor está trabalhando nele também. Para quê? Forjar o Cristo nele. Para quê? Perdoar. Para gerar o quê? Salvação. Então o Senhor está trabalhando sempre dos dois lados, irmãos. Sempre dos dois lados. Tudo está cooperando. Todas as situações da nossa vida está cooperando para o Senhor ser forjado em nós. Amém? Em João capítulo 21, o discípulo sai para pescar, né? Você lembra dessa situação, né? O Senhor, ele já tinha chamado eles. Falando: olha, Pedro, tu não vai ser mais pescador de peixe, tu vai ser pescador de homens. Só que aqui no versículo, capítulo 21, ele sai para pescar, ou viver para si, né? Viver para si. Era para eles não viverem mais para eles. Eles foram viver para si. Não pegaram nada. Então o Senhor aparece na beira da praia e pergunta se eles têm algo. E eles dizem que não tem nada. Então o Senhor manda: joga a rede para a direita. Então, sob as palavras do Senhor, obediência a Ele, eles pegaram grandes peixes e trouxeram para o Senhor. Só que quando eles chegaram na beira da praia, os peixes já estavam lá assando. É como se o Senhor falasse bem assim para eles: eu pesquei vocês para vocês morrerem, serem abertos, tratados e irem para o fogo. Para quê? Para alimentar os outros. Foi para isso que eu pesquei vocês. Eles saíram vindo para si, pescando para si. Não. Eu pesquei vocês, esse daqui é a figura. Para vocês morrerem, serem abertos. Já viram tratando peixe? Abre o peixe, tica o peixe e coloca no fogo. Para quê, irmãos? Para que coloca no fogo o peixe? Para servir de comida para quem? Para outras pessoas. Por isso que logo após disso, o Senhor pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Tu me agapo? Pedro, tu tem um amor sacrificial por mim? O Senhor quer o que de nós, irmãos? Joaquim, tu me ágape? Tu tem um amor de dar vida por mim? Por que ele fala: apacenta minhas ovelhas? Nós temos que morrer, irmãos, ir para o fogo para servir de alimento para os outros. Agora eu entendi. Na última reunião, o irmão levantou e falou do sonho dele, que ele tinha visto um monte de peixe fora da água, pescado já, mas com uma película. Ele estava vivo. Ele não entendeu o sonho. Agora eu entendi, irmãos, por que ele sonhou isso. Esse peixe somos nós. Estamos muito vivos ainda, não estamos morrendo, não estamos indo para o fogo para alimentar os outros. O que é essa película que está envolvendo a gente, que não deixa a gente morrer, irmãos, e dar vida pelos irmãos, e alimentar os irmãos? Que o Senhor nos ilumine, irmãos. Nos ilumine. Para você alimentar outros peixes. Lembra? Nós vamos jogar a rede. Vai vir peixe. Como é que você vai alimentar esses peixes, irmão? Você vai ser o alimento para esses peixes. Lembra de Jonas? Por que a pregação de Jonas foi tão potente em Nínive? Por quê? E foi isso, eu falava: arrependei-vos.
Por que a pregação de Jonas foi tão potente, irmãos? Tão eficaz? Porque ele morreu. Ele se jogou e o peixe comeu ele. Quando ele pregou, irmãos, a cidade se converteu. Porque ele morreu. Ele se jogou voluntariamente e o peixe comeu ele. Sabe por que nossa pregação não é eficiente às vezes, irmãos? Todas as vezes? Porque nós não estamos morrendo. Só tem gente que não gosta de sushi, né? Peixe cru. Irmão, o pessoal gosta de peixe assado para comer. Entendeu? Se você não está sendo assado, você nunca vai servir de alimento para ninguém. Entenderam, irmãos? Vamos para a última parte da mensagem. Gênesis capítulo 30, versículo 1. Gênesis capítulo 30, versículo 1. Gênesis capítulo 30, versículo 1. Vendo Raquel, Raquel significa ovelha. Vendo a ovelha, coloca teu nome aí agora. Vendo Cádiz, vendo Joana, que não dava filhos a Jacó, infrutífera, teve ciúme de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Nós somos chamados para quê, irmãos? Para dar fruto. Não tem outro. Todos nós fomos chamados para dar fruto. E aqui ela era estéril, não dava fruto. Qual tem que ser a nossa reação diante disso, irmãos? Analise a sua situação. Você está sendo frutífero no reino de Deus? Você está sendo frutífero no reino de Deus? Tenha a reação como Raquel, a ovelha. Clame ao Senhor. Senhor, dá-me filhos, senão morrerei. Todas as mulheres que foram estéreis ou sem filhos na Bíblia, geraram grandes homens nas Escrituras, irmãos. Sara gerou Isaac. Raquel gerou José. A esposa de Manoá, Sansão. Ana gerou Samuel. Ruth gerou Obed. E Isabel gerou João Batista. A nossa situação, irmãos, não é impossível de ser resolvida. Lembra? Elas eram estéreis. Elas fizeram algo para começar a frutificar. Abram em 1 Samuel capítulo 1, versículo 10. A gente vai entender qual é a chave. Qual é a chave, irmãos, de ter uma colheita alegre. Lembra? Semeadura e colheita. Como é que a gente faz para ter uma colheita abundante, alegre? 1 Samuel capítulo 1, versículo 10. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou. Ela era o que, irmãos? Estéril. O negócio é que a gente está muito vivo, né, irmãos? Pensa que está tudo bem. A película está envolvendo, né? A gente está vivo. A gente tem que ter o coração como de Ana, irmãos. Ver a nossa esterilidade e ir para o Senhor chorando, rasgando o nosso coração. Essa é a semeadura, certo? Qual é a semeadura? Amargura de alma, orar ao Senhor, chorar abundantemente. E a colheita? 2 Samuel capítulo 2, versículo 1. O negócio que a gente só quer sentar no ônibus no final e sentar na janela, né? A gente só quer o filé.
né? Só que para ter uma colheita frutífera e alegre, tem que ter uma semeadura com choro. Então Ana semeou assim. Então como é que ela colhe? 2 Samuel capítulo 2, versículo 1. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Então como é que foi que ela semeou, Robson? Choro, amargura, tristeza de alma. Ela foi para o Senhor. Qual foi a colheita dela? Regozijo, alegria. Ela gerou Samuel, tremendo profeta de Deus. Vamos para outra? Salmo 30, versículo 11. Salmo 30, versículo 11. Salmo 30, versículo 11 e versículo 12. Outra semeadura e outra colheita. Acharam? Salmo 30, versículo 11. Amém? Converteste o meu pranto, colheita, né? Em folguedos, colheita. Tiraste o meu pano de saco, semeadura, e me cingiste de alegria. Como é que tu vai se cingir de alegria? Se veste de pano de saco. Arrependimento, irmãos. Como é que você vai ter folguedos? Pranto. Versículo 12. Para que meu espírito te cante louvores, e não se cale, Senhor, e não se cale, Senhor Deus, graças te darei para sempre. Salmo 126, versículo 1. Aí a gente finaliza com esse salmo. Salmo 126, versículo 1. Lembra, a gente está falando de semeadura e colheita. Amém? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, semeadura, com júbilo ceifarão. Os que com lágrimas semeiam, semear chorando, semear se arrependendo, pano de saco e cinza, semear assim, irmãos, temos que semear assim, arrependimento, clamar pelo Senhor, ao nosso favor. Senhor, restaura a nossa sorte, Senhor, restaura a nossa sorte, Senhor. Tem que semear assim, irmãos, para o quê? Com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Amém. Irmãos, a palavra de hoje: pano de saco, se vestir de pano de saco e cinza. Temos que semear nossa vida nisso, irmãos. A nossa situação não está normal. Se vocês pensam que vão continuar com essa vida, o Senhor vai colocar a mão dele. Ele vai colocar a mão dele, irmãos. Por amor de nós, irmãos, Ele vai colocar a mão dele. Para ver se a gente faz aqui como Ana. Vai chorar diante dele. Chorar porque não dá fruto.
não dá fruto do Espírito, não dá fruto, não salva ninguém, não dá fruto, não cuida de ninguém, só vive para si, não dá fruto. Irmãos, temos que ir para o Senhor com pano de saco, chorando, 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 irmãos. Que o Senhor convença a gente do nosso pecado, convença a gente. Para quê, irmãos? Para que o Senhor restaure a nossa sorte e a gente possa colher, ter uma colheita jubilosa. Amém? Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que está acontecendo na nossa vida, na vida da Tua Assembleia. Nós te damos graça, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, não deixe nós vivermos nossa vida, Senhor. Ilumina-nos, Senhor. Mostra o nosso erro. Ó Senhor, como nós precisamos que o Senhor nos ilumine, para que nós possamos nos arrepender, Senhor, e desesperados ir para o Senhor, chorando, Senhor, chorando, amargurados, quebrantados, Senhor, quebrantados. Ó Senhor, para que possamos ter uma colheita abundante, Senhor, ter uma vida abundante em Ti. Ó amado, nos tira dessa esterilidade, Senhor, nos faz frutíferos para o Teu reino. Esse é o nosso clamor nessa manhã. Rogamos a Ti em nome de Jesus.